Olá, caros alunos, vamos iniciar mais um encontro com a história. Então, desde o início, a gente está falando sobre a questão da independência da África e o desafio desse continente, né, a ser livre. A partir daí, a gente vai entender um pouco sobre a política do apartheid na África do Sul. Porque algumas medidas tomadas no regime do apartheid da África do Sul podem ser comparadas ao nazismo da Alemanha. Isso que a gente vai entender agora. Com a criação da legislação segregacionista, foram feitas algumas medidas, e essas medidas praticamente eram comparadas, né, pelo regime nazista na Alemanha. Vamos lá. A fundação da União Sul-Africana. Como se deu essa fundação da União Sul-Africana? Primeiro, desde o início do século XX, após as duas guerras contra os holandeses e os britânicos, essa guerra foi conhecida as Guerras dos Boeres, né? A partir daí, que eles conquistaram as terras da região e conciliando-se com os Afrikaans, que eram descendentes dos holandeses, fundando assim a União Sul-Africana, que passou a fazer parte, né, do Commonwealth em 1910. A partir daí, surgindo após isso a Lei das Terras Nativas, em 1913. O que foi realmente essa lei criada das terras nativas? Essa lei é o seguinte, ela restringia o acesso dos nativos às terras do país, garantindo privilégio aos brancos. A partir daí, os negros, mestiços, indianos foram quase totalmente excluídos dos seus direitos, né, de ficando apenas com 7% das terras. Em geral, as menos férteis, né, e pobres em recursos minerais. Tudo isso foi o que já começou a comparação, né, com a Alemanha, do nazismo alemão, né? A partir disso aí, surgindo assim a instituição do apartheid, que era um sistema legal na África do Sul, que aconteceu após a vitória do Partido Nacional nas eleições de 1948. Convidado a compor o novo governo, o sociólogo e grande defensor do apartheid Hendrik F. V. Wade, que criou em 1949 a 1953, né, o aparato legal da segregação. Essa nova legislação estabeleceu acessos diferenciados para negros nas escolas, praias, clubes, ônibus, universidades e outros espaços públicos de convivência. Introduziu também uma nova classificação racial entre os sul-africanos, com base, né, nos termos da Lei de Registro da População, diferenciando-os em brancos, mestiços, indianos e negros. Proibiu o casamento interraciais e segregou, né, as etnias nativas em reservas separadas, chamadas de bantutões, que era o chamado bantutões por conta disso. A partir daí, a política segregacionista na África do Sul atendia aos anseios dos representantes da supremacia, né, ariana, grupo nacionalista que compartilhava ideia racista semelhante aos defensores pelo nazismo na Alemanha de Hitler após a chegada do Partido Nacionalista ao poder. Os supremacistas ficaram a política e a economicamente, né, fortalecido após conseguir reduzir as oportunidades de trabalho para a população negra, com uma clara política de quê? De reserva de mercado para os brancos. Tudo isso ocorreu na legislação segregacionista. Então, ponto de partida novamente. Fundação da União Sul-Africana se deu pelas guerras da Boeras, que ocorreu na holandeses e o britânico, que conseguiram conquistar as terras da região, reconciliando assim, né, os Afrikaans, que eram os descendentes holandeses. A partir daí, fundando, né, a União Sul-Africana, que passou a fazer parte, como eu falei, né, do Commonwealth em 1910. O que significa isso? Que era a população branca, por conta das questões europeu, né, dos holandeses e britânicos, que queria chegar ao poder, reduzindo sim a população negra que já existia na África do Sul. Isso era praticamente
discriminação e racismo. Praticamente era o mesmo modo que estava ocorrendo na Alemanha, que ocorreu na Alemanha e ocorre até hoje na Alemanha, essa discriminação da etnia. E a partir daí, sendo que os brancos eram a minoria, eles passou a ser a maioria por conta que o partido deles nacionalista, que era o partido ariano, se você lembra dessa palavra ariana, que foi muito utilizada na Alemanha, né? Que os arianos diziam que só eles que era a raça pura e os demais não era, tudo era submetido a essa raça ariana. Esses arianos, que eram os brancos, queriam chegar ao poder e aí fazer a submissão, né, dos demais, que eram os negros e os indianos, né, que começou a fazer parte de uma raça inferior e a partir daí começou a sofrer essa discriminação na África do Sul. Com a entrada da criação da Lei das Terras Nativas, ficou bem claro isso, né, que a gente percebeu. A partir daí, eles começaram a fazer privilégios aos brancos, que era a minoria, e os negros mestiços e os indianos começaram a ser excluídos, né, dos seus direitos, tendo só assim 7% de uma terra que não era nem própria para fazer o plantio e nem fazer a questão também dos pastos para a criação de animais. Com isso, a instituição do apartheid começou a criar um sistema legal na África do Sul, que aconteceu após a vitória do Partido Nacional, né, nas eleições de 1948, convidado assim a compor no governo o sociólogo, o grande defensor do apartheid, né, Eric Dick, né, Eric Verweide, criou em 1949 a 1953 o aparato legal da segregação. Você sabe que a segregação é uma separação, infelizmente, uma palavra discriminatória que ocorreu, e a partir daí, com essa separação, né, da segregação da população que entre negra e branca, né, vinculado a uma política de minorias brancas, e a partir daí essa política de minoria branca que estava se instalando na República da África do Sul, infelizmente. E a partir dessa minoria branca, que era o Partido Nacionalista Ariano, que queria comandar o poder, né, e reduzindo assim os negros, mestiços e os indianos a uma submissão e a uma discriminação racial. Tudo ocorreu nessa primeira parte da legislação segregacionista. Com isso, ocorreu a resistência e o fim do apartheid. Como foi essa resistência e o fim do apartheid? As primeiras manifestações contra as leis segregacionistas foram organizadas pelo Congresso Nacional Africano, a CNA, partido político fundado em 1913 por ativistas negros indianos. A partir de uma criação da CNA, passou a organizar vários atos, né, de desobediência civil com greves e manifestações. Na província, né, de KwaZulu, né, Natal, por exemplo, os atos de resistência pacífica encontraram, né, com a liderança do jovem advogado indiano Mahatma Gandhi. Então, Mahatma Gandhi, que foi um grande líder pacifista indiano, ele também contribuiu muito para essa questão do desfecho da política, né, do apartheid. Com isso, né, a questão no final da década de 1950, setores descontentes com a política da CNA fundaram o Congresso Pan-Africano, que é CPA. O novo partido defendia ações mais ofensivas, né, ofensiva contra o apartheid, além de apoiar as ideias de uma África para os africanos, e ao contrário do programa multirracial, que era o CNA, eles começaram a fazer, orientados pela CPA, os negros passaram a ocupar os lugares reservados aos brancos e circular em áreas proibidas por eles. Em março de 1960, contra a lei que a obrigava os negros a portar um passe para circular nas ruas, foi brutalmente reprimida pela política do que chamava o massacre de Sharpeville. Esse massacre de Sharpeville, como ficou conhecido, resultou na morte de 69 manifestantes e a prisão dos principais líderes dos dois partidos. Infelizmente, tudo ocorreu por conta dessa primeira
tensão, né, e resistência que levou também ao fim do apartheid, né? A partir daí, tudo isso, desses dois movimentos, queriam que a população negra tivesse realmente uma autonomia e estivesse sendo visto na sua própria descendência, ou seja, no seu próprio continente, a fim de diminuir, né, e acabar com essa questão racial entre a questão dos brancos, que era minoria, e os negros e mestiços indianos, que era a maioria, que passava com essa discriminação nazista que estava ocorrendo, né, na África do Sul. Com essa resistência, né, e a partir do momento que levou ao fim. Então, em 1992, o plebiscito colocou o fim do apartheid. E em 1993, Mandela já libertou, né, e foi eleito presidente da África do Sul. Tudo ocorreu a partir do boicote, né, internacionalmente, né, criado. Então, com isso, foi realmente condenado à prisão perpétua. A África do Sul passou a ser boicotada. Né? A partir em 1962, que Nelson Mandela, né, um dos líderes do CNA, foi condenado à prisão perpétua e a África do Sul passou a ser boicotada internacionalmente, só em 1992, com o plebiscito, colocou o fim do apartheid. E em 1993, Nelson Mandela, já liberto, ele foi eleito presidente da África do Sul, levando assim o fim da discriminação racial, né, que estava ocorrendo na África do Sul. Com isso, surgindo assim Ubuntu e a difícil reconciliação. Ubuntu é uma antiga palavra africana que tem origem linguística Zulu, né, que pertence a um grupo linguístico Bantu. Significa a palavra, né, que a pessoa é uma pessoa através por meio de outra pessoa, que é o significado do Ubuntu. Então, a partir daí, essa difícil reconciliação foi o seguinte: com a Comissão de Verdade e Reconciliação em 1996, que tinha como objetivo promover o diálogo entre as vítimas e os criminosos e reconstituir laços comunitários fragilizados pelo apartheid, começou a ter, né, essas tensões a partir dessa reconciliação. Nessa tendência, né, foi o seguinte: presidia por um bispo, né, era presidido por um bispo agricano, do sul-africano, que era o Desmond Tutu, né, Desmond Tutu, que pertencia a uma comissão que tinha como objetivo promover esse diálogo entre as vítimas e os criminosos e reconciliar os laços comunitários entre os vizinhos familiares e as etnias, muitos fragilizados pela violência produzida na década da segregação racial, que foi no apartheid, felizmente. Com isso, os trabalhadores e a questão dos trabalhos da comissão foi inspirada aos princípios do Ubuntu, né, segundo o qual o ser humano só existia em função de outro ser humano, como acabei de falar para você o significado agora, no interior de uma comunidade. Esse princípio é compartilhado por diversas etnias sul-africanas e foi também, portanto, estratégica no trabalho de reconstrução de laços, né, de confiança entre as vítimas que ocorria naquele momento, que ocorreu no momento do apartheid. Enfim, o resultado disso, gente, desse trabalho foi um novo pacto da União Nacional África do Sul. Para tanto, foi crucial o esforço da reconstituição das grandes greves e violações aos direitos humanos ocorridas pelo período do apartheid, além de identificar, né, os crimes que foi necessário reconciliar os grupos de conflito. Nesse aspecto, né, a experiência sul-africana enviou, né, e renovou e inovou em relação a outras experiências de transição política. Esse processo de transição política, com tudo isso, não produziu uma transformação radical ao país. Por contrário, calculava-se que 70% das terras férteis ainda pertenciam à minoria branca e os negros continuariam sendo ainda categoria social mais vulnerável. Porém, mesmo com o Ubuntu criado, diminuiu foi muito ainda a discriminação e a violência racial na África do Sul, né? Mas ainda tem muita coisa ainda para construir, né, após o apartheid, que é isso que foi a reconstrução dessa grande África do Sul. Chegando
a independências na Ásia. Índia e Indochina, que não se lembra, né? Índia e Indochina. O que motivo, né? E a fragmentação territorial das ex-colônias inglesas e a francesa na Ásia, que foi na Índia e a Indochina. Então, a independência da Índia, né? Foi uma questão a partir daí partiu da industrialização inglesa que provocou um colapso na produção textil indiana no século XIX. Com isso, né, surgindo por conta da Primeira Guerra Mundial, que agravou a situação da vida dos mais pobres, e do governo britânico começou a descumprir algumas promessas de conceder ao governo a independência da Índia, gerando-se sérias revoltas. Com isso, na região aonde corresponde aos atuais, que era o Paquistão, Bangladesh, Myanmar e a Índia, foi durante essa moderno alvo de disputa territorial e comercial entre os portugueses, holandeses e ingleses no século XVIII. Ela foi dominada pela Companhia Britânica das Índias Orientais, a partir de 1858. A coroa britânica assumiu o controle da região, importando assim, né, uma forma de dominação colonial que afetou profundamente a economia local. Com o avanço da industrialização na Inglaterra, a Índia britânica se transformou em um grande mercado consumidor para os produtores textis ingleses, que a partir daí foi incapaz de concorrer com a indústria britânica, que produzia tecidos muito mais baratos, tradicionais. Produção textil indiana entrou em colapso. A partir do colapso da produção textil indiana, teve o anticolonialismo, ganhou força na Índia durante a Primeira Guerra Mundial. A partir de 1917, o secretário do Estado britânico passou a assuntos indianos e prometeu ao governo independência para a Índia. No entanto, o novo estatuto adotado em 1919 concedia o poder administrativo mínimo aos ministros e aos conselheiros locais, que provocou assim revoltas. Com a provocação dessas revoltas, a oposição ao domínio colonial britânico era realizada pelo Partido do Congresso. Esse Partido do Congresso, fundado em 1885 por membros da elite intelectual indiana, formando assim uma universidades britânicas, e a partir daí o partido reunia hindus e alguns muçulmanos, minorias religiosas que representavam cerca de 30% da população indiana. Com esse movimento anticolonial, que passou a ser liderada pelo Mahatma Gandhi, que promoveu a resistência pacífica da forma do protesto, que foi esse grande líder indiano que levou às ruas a voz para que a Índia pudesse ter sua independência, com a Marcha do Sal, conhecida, que foi em 1930, né? Gandhi atraiu milhares de seguidores contra as leis que proibiam os indianos de produzir o sal. Cerca de 50 mil pessoas foram realmente presas. Após a Segunda Guerra Mundial, enfraquecido o Império Britânico, não suportou a pressão realmente dos manifestos, ou seja, do movimento, e começou a repensar sobre a emancipação, que foi em 1947, definitivamente. A Índia teve sua independência reconhecida. Chegando o conflito dos hindus e os muçulmanos. Como foi esse conflito, né? A partir do Gandhi, a resistência pacífica, né? A gente vai entender por conta disso, né? Durante o período colonial, os britânicos começaram a estimular, né, grandes rivalidades entre os hindus e os muçulmanos para enfraquecer, né, a luta pela independência. Porém, na década de 1940, o líder do partido muçulmano, né, Mahatma Iqbal, defendeu a formação de um Estado Islâmico separado da Índia, enquanto a Liga Muçulmana defendia que a Índia é unida com a província de maioria dos muçulmanos ou hindu, organizando assim uma federações. Com tudo isso, diante da impossibilidade de um acordo, em 1946, o que ocorreu? Os dois partidos apresentaram um plano de divisão,
da Índia, porém os dois estados, a Índia de maioria hindu e o Paquistão de maioria muçulmano. E a partir daí, o que foi que ocorreu? Iniciou-se uma série de confrontos entre os hindus, né, e os muçulmanos, que resultou em morte de 5.000 pessoas. A partir da Índia, em 1947, foi o seguinte: com a divisão entre 10 a 15 milhões de muçulmanos emigraram da Índia para o Paquistão, a partir da Índia, cerca de 500.000 pessoas morreram durante o deslocamento. Gandhi, defensor e conciliação, foi assassinado por um hindu separatista no ano seguinte. O conflito entre na Índia e o Paquistão continuaram. Em 1971, o governo indiano apoiou a independência de Bangladesh em relação ao Paquistão. E logo à frente, dos anos à frente, a disputa pela região Caxemira agravava realmente as tensões entre os países. A partir da separação de Bangladesh de Paquistão, começou o conflito pela briga territorial de Caxemira, né, que se agravou por conta disso aí. Infelizmente, dentro desse movimento de resistência que teve, né, em cerca de 50.000 pessoas que foi incluído, Gandhi foi morto, infelizmente, e foram presos no protesto sem reagir à violência policial. Ao encarar a Segunda Guerra Mundial, enfraquecido do Império Britânico, ele já não podia mais atender às reivindicações dos colonos e não suportou também a pressão dos movimentos. E começou a emancipação em agosto de 1947, a independência da Índia, que foi realmente finalmente reconhecida, né? Com isso tudo, né, com esse conflito que levou à morte de Gandhi e outros mais, né, em 1971, o governo, né, apoiou a independência do território oriental de Paquistão, que passou a se chamar Bangladesh. As tensões se agravaram ao longo dos anos, sobretudo em razão da disputa pela Caxemira, né, região de maioria muçulmana que abrigava as nascentes dos rios Ganges e do Indo, principalmente fonte de recursos hídricos desses países, aumentando a região que mais encontrava-se divisão entre a Índia, Paquistão e China. Tudo isso ocorreu após, né, a morte de Gandhi e de mais outros, né, manifestantes que levou infelizmente, esse conflito, né, dos hindus e os muçulmanos por conta da questão territorial. Mas só assim, quando passou a se chamar Bangladesh, Paquistão e outros mais, começaram a lutar pelos recursos hídricos e outros recursos minerais. E dividida entre a Índia e o Paquistão e a China, começou a lutar por conta desses recursos, né, infelizmente. Tudo isso ocorreu nesses conflitos entre os hindus e os muçulmanos. A independência da Indochina, como foi? A independência da Indochina foi um processo, gente, que levou mais na frente, que foi dado até o nome como a Guerra do Vietnã, né? A questão da Indochina, né? A Guerra do Vietnã. Primeiro, a independência do Indochina, a gente entendeu. A questão territorial dos atuais Laos, Camboja e Vietnã faziam parte da Indochina, região que era uma colonização francesa desde o meados do século XIX. A luta pela independência se começou e popularizou, né, e ganhou força na década de 1920. Esse movimento era dirigido por Partido Nacional Vietnamita, criado em 1927, e a primeira organização nacionalista a propor uma expulsão dos franceses e fundação de uma república no território. Com isso, nos anos de 1930, Nguyen, né, Quoc, mais conhecido como Ho Chi Minh, naquele que ele diz que naquele que ilumina, o nome, significado dele, naquele que ilumina, fundou o Partido Comunista Vietnamita, liderado grandes movimentos de massa a favor da independência.
Os protestos nesse período, gente, se voltaram contra os abusos fiscais, monopólios sobre o comércio do sal e a exploração da mão de obra pelas indústrias estrangeiras. Durante a Segunda Guerra Mundial, o exército japonês invadiu a Indochina e expulsou os franceses do território, mas em 1941 foi fundado no Vietnã uma frente ampla pela libertação nacional dirigida pelo comunista Ho Chi Minh. Em 1945, após a expulsão dos japoneses, o Vietnã proclamou a independência do Vietnã e a fundação República Democrática Vietnã. Tudo isso ocorreu nesses primeiros momentos, né, da criação, né, do Partido Nacional Vietnamita, que propôs a expulsão dos franceses e a fundação da República. Só de 1930, com a liderança do Ho Chi Minh, fundou o Partido Comunista Vietnamita, liderado assim movimentos pela independência, mas só começou a repensar durante a Segunda Guerra Mundial, porque o exército japonês expulsou os franceses do território, porém em 1941 foi fundado o Vietminh, que significa Frente Ampla pela Libertação Nacional, dirigida por Ho Chi Minh. E em 1945 o Vietminh expulsou os japoneses e proclamou o quê? Independência e fundou a República Democrática do Vietnã. Com todos esses avanços, só em 1946, embora a França tivesse reconhecido a independência do Vietnã, bombardeios de tropas francesas deram início a uma guerra. O Vietminh recebeu o apoio dos soviéticos e da China, e a França foi ajudada pelos Estados Unidos. Após a rendição francesa em 1954, foram criados os Laos e o Camboja e o Vietnã, que foi dividido em Vietnã do Norte, socialista, e o Vietnã do Sul, capitalista. Tudo isso ocorreu pela independência da Indochina. Com a divisão da Indochina e criação do Vietnã do Sul e Vietnã do Norte, começou a Guerra do Vietnã. Começou a insatisfação popular com o regime do Vietnã do Sul, que levou à formação da Frente de Libertação Nacional, um movimento guerrilheiro socialista que ficou conhecido como Vietcong, né? A partir daí, esse Vietcong levou assim, a Guerra do Vietnã, que ocorreu logo em 1959 a 1975. De um lado estava o Vietnã do Norte e o Vietcong apoiado por China, União Soviética e outros. Já o Vietnã do Sul apoiado só pelos Estados Unidos. Levando em 1964, os Estados Unidos entraram oficialmente na guerra. Além de armamentos, sensores, aviões, dinheiro, o governo americano enviou cerca de 2 milhões de soldados. A vitória do Vietcong foi só em 1975. Os Vietcong derrotaram os Estados Unidos, obrigando os soldados americanos a fugir. O Vietnã foi reunificado sob um regime socialista com a capital de Hanoi. Hanoi chamaram a capital do Vietnã. Os Estados Unidos usando assim produtos químicos com agente laranja ou napalm, que atingiram não só apenas os Vietcong, mas também muitos civis, o que gerou protesto no mundo todo. Que só assim também levou muito, enfraqueceu muito a política, né, dos americanos, ou seja, dos Estados Unidos, por conta disso. E a partir daí, fortalecendo os Vietcong, que era frente, conhecido como a Frente de Libertação Nacional, movimento guerreiro socialista criado, né, para combater, né, a questão dos Estados Unidos, que apoiava realmente o Vietnã do Sul. Tudo isso ocorreu na Guerra do Vietnã. Então, essa proporção, né, sobre as independências, tanto no continente africano como no continente da Ásia, a gente percebemos que tudo levou ainda grande registro, né, da Guerra Fria. De um lado, a União Soviética pelo poder, do outro lado ainda, os Estados Unidos buscando aumentar cada vez mais seu poder.
De um lado a questão capitalista, de um lado socialista. Então tudo isso foi ainda registro da Guerra Fria, atingindo então, não só a África do Sul, mas também a Ásia, na questão da Índia e da Indochina. Da Indochina foi mais forte por conta da separação, da divisão que tivemos, né, do Vietnã do Sul e do Norte, e depois com a vitória do Vietnã socialista, né, que chamava Vietcong, derrotando assim as tropas americanas, e eles se rendendo e fugindo, e a partir daí foi unificado o Vietnã, fazendo só um só, e tendo uma reconstrução novamente da sua cidade, ou seja, do seu país. Tudo isso ocorreu pela independência da Índia, da Indochina, né? E da Índia foi a questão do grande pacifista, né, Mahatma Gandhi, né, líder pacifista da Índia, que queria a independência da Índia, que provocou grande revolta naqueles momentos que até então o movimento era passivo, só queria realmente que ele se fosse ouvido, e ele foi morto juntamente com outros demais do movimento, mais cerca de 50 mil demais, e os demais líderes presos, mas só em certo período que a gente vimos aí na proporção da leitura, que a Índia conseguiu sua grande independência. Então, até a próxima. Fica com essa grande palavra, o início.